estaremos falando sobre as qualificações para os diáconos. Glória a Deus. Bom, e a única passagem que menciona as qualificações para os diáconos é aquela que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao 13. E é nesta passagem que Paulo apresenta uma lista dos requerimentos para os diáconos, exatamente. Bom, assim como as qualificações para os presbíteros, um diácono não pode ser dado ao vinho, não pode ser avarento, tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher e um hábil governante de seus filhos e da sua casa. Além disso, essas qualificações é o caráter moral da pessoa que há de preencher o ofício, não é mesmo? Então, um diácono deve ser, acima de tudo, maduro, sem qualquer reprovação. Bom, e a principal diferença entre um presbítero e um diácono é a diferença de dom e chamado, mas não de caráter. Bom, então Paulo ele identifica essas qualificações para os diáconos, a qual nós iremos falar agora, exatamente. Bom, um diácono tem que ser respeitável. E esse termo normalmente se refere a algo que é digno e estimado e nobre, e está diretamente relacionado a irrepreensível, que é dado como uma das qualificações para os presbíteros. Glória a Deus, né? Bom, um diácono precisa ser um homem de uma só palavra. Exatamente. 1 Timóteo 3, o 8 diz, de uma só palavra. O diácono precisa ser um homem verdadeiro, íntegro em suas palavras e consistente na vida. Ele não pode ser dado ao mexeriqueiro, não pode ser um homem fofoqueiro, ele não pode dizer uma coisa aqui, outra lá. Ele tem que ser uma pessoa mesmo de uma só palavra. Ele tem que mostrar que suas palavras têm peso, ele tem que mostrar que suas palavras têm confiança. Glória a Deus e aleluia. Não é mesmo? Bom, o diácono não pode ser um homem inclinado a muito vinho. Bom, inclinado a muito vinho, é isso mesmo. O diácono deve ser cheio do Espírito Santo de Deus, não cheio de vinho. Quem é governado pelo álcool não pode administrar a casa de Deus. A embriaguez e o serviço sagrado não podem andar junto, exatamente. Ser cheio do Espírito Santo, o diácono tem que ser. Bom, o diácono não pode ser um homem cobiçoso de sorte e ganância, exatamente. Não cobiçoso de sorte e ganância. O diácono lida com ofertas do povo de Deus e administra os recursos financeiros da igreja, na assistência aos necessitados, né, que vai lá ajudar. Então ele não pode desejar para si o que deve se entregar para os outros. Exatamente isso. Que coisa, né, meus irmãos? Bom, o diácono precisa ser um homem íntegro na doutrina e na vida, exatamente. Quando Paulo diz, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, o termo ministério significa verdades outrora ocultas, mas agora reveladas por Deus, exatamente. O diácono precisa compreender a doutrina cristã, crer na doutrina cristã e viver a doutrina cristã na sua vida, na sua família e no seu ministério. E isso precisa ser de base, ele tem que estar firmado na doutrina cristã. Glória a Deus, né? Bom, o diácono precisa ser um homem provado e experimentado, que também sejam experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Os candidatos ao diaconato precisam ser primeiramente experimentados, passando por tempo probatório e treinamento que precede a escolha dos líderes, daqueles que vão separá-lo para o diaconato. Glória a Deus. Bom, quando eu falo irrepreensível, Paulo está escrevendo que os diáconos precisam ser primeiramente experimentados. E se mostrarem, como eu disse, irrepreensível, exerça o diaconato. Irrepreensível é um termo genérico que se refere ao caráter geral de uma pessoa. Embora Paulo não especifique que tipo de teste deve ser feito, no mínimo deve-se examinar a vida pessoal, a reputação e as posições teológicas do candidato. E mais do que isso, a congregação não deveria examinar apenas a maturidade moral, espiritual e doutrinária do diácono. Ela tem que ver se o diácono se ele sabe servir ou não, se ele está fazendo um bom papel, se ele está sendo visto com os bons olhos. E quando eu digo marido de uma só mulher, a melhor interpretação dessa passagem, que é difícil, consiste em entendê-la como a fidelidade do marido para com a sua esposa.
ele deve ser um homem de uma única mulher. E isso quer dizer que a sua comunhão e a sua intimidade tem que estar em harmonia com a sua esposa e com a sua casa. Bom, por que isso, irmão Gélio? Bom, porque a Bíblia nos fala que governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Um diácono deve ser o líder espiritual de sua esposa e de seus filhos. Então ele tem que mostrar este papel primeiro em casa, com os seus filhos e com a sua esposa, para que depois exerça o diaconato. Então tudo isso que eu falei para vocês são as características, as qualificações para os diáconos. Bom, meus irmãos, estamos chegando a mais um final de uma aula, né? Tenho certeza que você foi abençoado. Peço que você se inscreva no nosso canal, peço que você deixe também o seu like, para que alcance mais vida neste pequeno estudo, mas também que é proveitoso demais. Então, até a nossa próxima semana, em nome de Jesus.